procedimento da coleta de sangue, apesar de rotineiro, não é tão simples quanto parece. Há todo um trabalho para garantir a segurança e bem-estar do paciente, bem como a qualidade e confiabilidade da amostra. Quando o procedimento envolve crianças, o cuidado é ainda maior. Nesse vídeo, iremos mostrar algumas técnicas que poderão te ajudar no momento da coleta. A sala de espera é um local próprio para que o paciente repouse, mantendo sua fisiologia estável, enquanto aguarda ser chamado para o procedimento da coleta. Por essa razão, é conveniente que a criança tenha um ambiente próprio de espera, ou seja, uma sala de espera infantil, um ambiente agradável com algum tipo de entretenimento, tipo televisão, brinquedos, o que pode ser providenciado quando possível, de forma que a criança desvie a atenção da situação que a levou até lá. Além do ambiente, a pessoa responsável pelo atendimento também é essencial no processo. Através de conversas, falando sobre o interesse da criança, o coletador conquista a confiança dela, deixando-a mais à vontade. A criança deve ser preparada psicologicamente para a coleta, cabendo ao coletador conseguir a confiança da criança. Isto pode ser obtido observando o comportamento da criança lá na sala de espera, verificando se ela traz consigo algum brinquedo. Caso a criança traga algum brinquedo consigo, este deve ser mantido sempre com ela, mas sem que haja comprometimento da coleta. Sempre que possível, evitar que a criança assista à punção, para que ela não fique com mais medo ainda. Peça para ela olhar para outro lado ou algo que a distraia. Deve-se conversar com os pais e perguntar se a criança já passou por esse tipo de procedimento. Explicar que a veia da criança é fina e que, para evitar a perda, deve-se segurar firmemente a criança. Explicar também que o material utilizado é próprio para a coleta infantil e dizer que muitas vezes a criança chora por medo e não propriamente por dor. Antes de iniciar o procedimento da coleta, o coletador deve organizar todo o material, de acordo com as amostras a serem coletadas. Não prepare os tubos na frente da criança, pois dependendo da quantidade, isso pode assustar. Todos os equipamentos utilizados na coleta devem ser diferenciados. Os tubos são de tamanho reduzido, pois a quantidade de sangue coletada deve ser menor. Além disso, o uso de agulhas e escalpes pediátricos possibilita uma coleta menos traumática. Mesmo que a criança tenha uma veia calibrosa, dê preferência para agulha roxa ou escalpe azul. Assim, se precisar movimentar a agulha no braço da criança para acerto da mesma, isso evitará hematomas maiores. Outros elementos lúdicos devem ser utilizados, como por exemplo, o curativo colorido e o garrote infantil. Posições para a coleta. Crianças maiores, de forma geral, colaboram para que possa fazer uma venopunção sentada. Existem várias formas confortáveis de se posicionar uma criança. Uma delas é colocar a criança de lado, no colo do acompanhante, ficando de lado para o coletador. Um dos braços da criança ficará abraçando o acompanhante e o outro posicionado para o coletador. Dessa forma, o acompanhante desviará a atenção da criança para si, segurando o rosto da criança com uma das mãos. O auxiliar ficará posicionado ao lado do coletador, onde com uma das mãos segura o braço da criança próximo ao garrote e com a outra mão próximo ao pulso. O coletador de frente para a criança faz a venopunção, seguindo os mesmos passos utilizados para a coleta em adulto. Outra posição interessante é colocar a criança no colo do acompanhante, de frente para ele, com as pernas abertas e entrelaçadas a seu corpo na altura da cintura. O acompanhante estará abraçado à criança e de costas ou de lado para o coletador. O braço da criança ficará estendido na direção do coletador. O auxiliar ficará posicionado ao lado do coletador, onde com uma das mãos segura o braço da criança próximo ao garrote e com a outra mão próximo ao pulso. O coletador de frente para a criança faz a venopunção, seguindo os mesmos passos utilizados para a punção em adulto. Já para os lactentes ou recém-nascidos, a criança deve ficar deitada, com um dos responsáveis junto, já que isso traz mais segurança à criança. A partir dos 2 anos de idade, a posição pode ser deitada ou sentada, dependendo da orientação dos responsáveis. Não é aconselhável pedir para o acompanhante segurar o braço que será puncionado, pois o mesmo está envolvido psicologicamente com a criança. O auxiliar, esse deve ser um integrante da equipe de coleta, deve posicionar-se na cabeceira da maca, do mesmo lado que o coletador, ficando um de frente para o outro. Com uma das mãos, conter o braço da criança segurando próximo ao pulso e com a outra próximo ao garrote, apoiando o antebraço no peito ou no ombro da criança. O coletador de frente para o auxiliar faz a venopunção, seguindo os mesmos passos utilizados na punção de adulto.
No nosso dia a dia, encontramos muitos acessos difíceis, principalmente em paciente oncológico ou muito idoso. Essas técnicas que eu vou passar servem tanto para coleta infantil como coleta adulto nesses casos de acesso difícil. Temos uma bolsinha gel que pode ser esquentada no micro-ondas. Eu vou enviar ela para todos os postos. Essa bolsinha você coloca 20 segundos no micro-ondas, não devendo ultrapassar 30 segundos. Porém, 20 segundos já é o suficiente para esquentar. Deixe sobre o membro do paciente a ser puncionado durante 1 ou 2 minutos. Vocês vão ver a diferença. Logo, acontece uma dilatação na veia e assim vocês conseguem mais facilmente o acesso. Uma técnica muito interessante que a gente tem testado aqui na Avenida Brasil é usar o esfígno, aquele que a gente faz no TS, para garrotear o braço do paciente. Então, aquele paciente que tem um acesso muito difícil, que às vezes você vai apalpar e você não consegue sentir veia nenhuma, use o esfígno no lugar do garrote. Você vai insuflar o esfígno até 40. Quando o paciente for muito obeso, você pode insuflar até 60. E aí você vai fazer a palpação. Você vai ver que você vai conseguir sentir veias que antes você não tinha nem sinal delas. É lógico que tem aqueles pacientes que têm um acesso difícil que realmente parece que nada adianta. Mas essas são técnicas que ajudaram muito. A gente fez o teste com vários pacientes e deu certo. Vale a pena tentar. Lembrando que vai evidenciar visualmente veias que estão mais na superfície. Porém, com o esfígno, você consegue também sentir as veias mais profundas. Vou colocar umas fotos aqui para vocês verem. Pessoal, lembrando que assim como o garrote, o esfígno também não deve ultrapassar 1 minuto no braço do paciente. Após 1 minuto, soltar a pressão do esfígno. Aqui na Brasil, para deixar as crianças mais felizes após a coleta, a gente fez uma sacolinha surpresa, utilizando coisas que a gente já tem no laboratório. Peguem a bolacha que a gente já tem, envolve com a pulseirinha, coloca no saquinho junto com o pirulito e amarre com o fetilho. As crianças ficam muito contentes após a coleta com essa surpresa. E lembrando, na questão dos materiais, como a agulha roxa e o scalp azul, é norma, ou seja, padrão do nosso laboratório fazer a coleta infantil com esses materiais. Por mais que a criança tenha uma veia calibrosa, vamos utilizar os materiais apropriados, como eu disse no treinamento, para evitar traumas maiores. Eu espero que essas técnicas tenham ajudado vocês e espero que vocês testem e contem pra gente como foi. Muito obrigada!